Oh! Aí, pessoal, vocês estão curtindo aí os conteúdos da Campus Party Portugal? Maravilha! Queria lembrar vocês que tem um botãozinho lá no site para doações, então quem puder doar qualquer quantia para os Médicos Sem Fronteiras são os nossos verdadeiros heróis. Aproveitar para mandar um abraço para o meu amigo Francisco Menezes, da OutSystem, que amanhã vai fazer uma palestra no Palco Global, a 1h da tarde de Portugal. Meu amigo Francisco, lá da OutSystem, um grande abraço para ele. E hoje a gente vai ter aqui, nos 4 palcos aqui, nos próximos palcos a gente vai ter o Andrés Dias, vamos ter o Ricardo Rill, o presidente da Câmara de Braga, vamos ter o André Rubei, da Microsoft, grande empresa parceira nossa, e vamos ter também o Bruno Moura Ferreira, embaixador português da Semana Europeia de Programação. Quero ouvir o Ricardo Rill, conhecer um pouco mais sobre Braga. Quem sabe a Campus Party aterriza aí por alguma cidade. Vamos ver, Ricardo, fica aí o convite para vocês. Então, pessoal, quem tiver interesse também em doar com o Médicos Sem Fronteiras, nossos parceiros, vai lá no site dele, tem o botão aí no nosso site, vai lá e doa para os nossos grandes heróis, que são esses médicos que estão aí na frente dessa pandemia do Covid-19, estão aí enfrentando todos os problemas e salvando as nossas vidas e as vidas dos nossos parentes, ok? Vamos lá com mais palestra, que tem muita Campus Party Portugal, hoje é só o primeiro dia, tem muita coisa vindo aí. Boa noite a todos. Antes de mais, o meu obrigado pelo convite para poder participar nesta edição digital, ajustada às circunstâncias daquilo que é a realidade que hoje todos vivemos, à escala global, e por essa via, seguramente, podermos ainda assim manter o contacto. Como diz numa música que ficou célebre no início desta pandemia, foi a distância que nos separou, mas foi a união que nos manteve fortes, e é isso que seguramente aqui hoje também estamos a fazer. Em todo caso, eu queria dizer que é um gosto estar a participar nesta Campus Party, sendo eu presidente da Câmara Municipal de Braga, para aqueles que não conhecem, a terceira cidade do país, depois de Lisboa e do Porto, não em população, porque aí também o Porto não seria a segunda mais importante, porque é para aí a quinta do ponto de vista da população, e Braga também do ponto de vista da população é a sétima, mas em termos de relevância estratégica, histórica, económica, é claramente a terceira cidade, e é aquela que há quase 20 anos atrás acolheu, que é conhecida como a primeira edição física presencial do Campus Party, na altura entre uma associação entre a Associação Industrial do Minho, que entretanto acabou por se dissolver, e a Universidade do Minho, mas que chegou a ter 4 edições físicas, e a última das quais nos andares subterrâneos, nas caves do atual Estádio Municipal de Braga, e que chegou a juntar quase 2.000 pessoas, e foi um marco muito emblemático precisamente nesta região e no país. E é obviamente que nesse testemunho e nesse legado histórico que carregamos, estaremos muito interessados em no futuro poder vir a organizar também, em parceria convosco, uma nova iniciativa no nosso concelho. Até porque a história do Concelho de Braga, e nomeadamente a sua evolução recente, é um pouco um reescrever da história. Braga podia ser conhecida como uma espécie de cidade-museu. É uma cidade com um património riquíssimo, com muita, muita história. Somos uma das mais antigas cidades da Europa, com quase 2.000 anos de vida, desde que éramos a capital do Império Romano neste noroeste peninsular, junto com as cidades de Lugo e da Astorga, na Galiza, mas em concreto no norte de Portugal, a Brácara Augusta, que nós celebramos todos os anos por ocasião do mês de maio, com exceção deste, porventura, era de facto uma cidade com peso marcante, e foi estruturada enquanto cidade desde esse período. E depois, ao longo dos séculos, foi sempre uma cidade com muito peso nesta região, desde logo também pela ligação à Igreja Católica. Nós somos também conhecidos como a cidade dos arcebispos. O arcebispo de Braga era o primaz de Portugal e das Espanhas, e para lá da sua influência religiosa tinha um peso político, estratégico, de gestão, digamos assim, do território, que é obviamente marcante naquilo que foi a construção da cidade de Braga, tal como a temos hoje. Muitos dos nossos monumentos estão ligados à Igreja Católica, a começar desde logo pelo Bom Jesus, que ontem mesmo, há 2 dias, aliás, na passada terça-feira, celebrava o primeiro aniversário da classificação como Património da Humanidade, e depois vários outros monumentos, um pouco por toda a cidade, igrejas, mosteiros, conventos, que marcam realmente
esses vários períodos da história e que, do ponto de vista monumental, tem também um impacto muito importante do ponto de vista da ligação ao período barroco, da ligação a vários outros períodos da história com um legado físico importante. A verdade é que não é por isso que hoje vos queria falar e não é essa dimensão de Braga mais turística, mais ligada à sua história, à tradição que marca a diferença, é precisamente o contrário. É olhar para aquilo que foram os 45, 50 últimos anos da vida da cidade e perceber que, de repente, uma cidade que tinha um cunho muito conservador, muito pesado do ponto de vista das suas relações internas, inclusivamente, se transformou numa das cidades mais inovadoras, mais jovens, mais dinâmicas à escala internacional. Nós, como muitos saberão, chegamos a ser a cidade mais jovem em termos estatísticos da Europa e ainda hoje temos cerca de 40% da nossa população abaixo dos 30 anos de idade, o que é uma raridade para cidades da nossa dimensão, que ronda os 200 mil habitantes, e temos uma dinâmica, sobretudo social, muito, muito importante, que foi trazida para a cidade durante estas últimas décadas pela chegada da Universidade do Minho. A Universidade do Minho é das mais jovens universidades do nosso país, mas rapidamente se posicionou como uma universidade extremamente diferenciadora do ponto de vista das áreas com que trabalhou, para lá de ser, obviamente, uma universidade universal, passa a redundância, no sentido que tem praticamente todas as formações clássicas, da economia, ao direito, às ciências, à educação, mas em áreas como a física, como a biotecnologia, como, obviamente, os sistemas de informação, rapidamente foi ganhando um posicionamento que criou aqui um clima particularmente favorável ao aparecimento de novos projetos e novas empresas ao longo destas últimas décadas. Porque, além de trazer para Braga essa juventude e essa massa crítica do ponto de vista do desenvolvimento da cidade, também conseguiu estimular um espírito empreendedor nos seus formandos e, sobretudo, naqueles que estão ligados a estas áreas diferenciadoras, que levaram a que, por exemplo, Braga hoje tenha um peso fortíssimo a nível nacional naquilo que são as TIC, as Tecnologias de Informação e Comunicação, com várias empresas, ora no desenvolvimento de software, ora na produção de hardware, que estão sediadas na cidade, mas que hoje têm uma presença global e que têm, muitas delas, a sua raiz em pessoas que se formaram, que se licenciaram na Universidade do Minho, nessas novas áreas diferenciadoras. A verdade é que a cidade foi de facto crescendo bastante, foi registrando uma expansão muito significativa ao longo deste final de século XX e com isso foi atraindo, por ser também uma cidade muito competitiva do ponto de vista do custo, muitas pessoas, muitos jovens que se foram fixando e constituindo as suas famílias no concelho. Isso foi, digamos assim, o primeiro fator de desenvolvimento da cidade. Nos anos mais recentes, e eu tenho que me cingir sobretudo àquilo que é o período em que eu assumi funções como Presidente da Câmara, desde 2013, eu quando cheguei à presidência da Câmara, Braga e Portugal viviam uma realidade muito particular. Estávamos numa crise muito significativa, diferente, obviamente, daquela que vivemos hoje, não na dimensão quantitativa, mas na sua natureza. Não havia perspectivas de uma recuperação como aquela que nós hoje temos. Nós hoje, pelo menos, temos essa convicção que aqueles que conseguirem resistir às dificuldades que estão a ser criadas pela pandemia, obviamente, poderão beneficiar de uma retoma económica importante, mas na altura havia uma grande indefinição, uma grande incerteza sobre como poderíamos ultrapassar as dificuldades com que o país se confrontava e tínhamos dados que nos preocupavam a todos. Nós tínhamos mais de 15 mil desempregados, tínhamos mais de 25% dos jovens licenciados que não conseguiam uma colocação no mercado de trabalho e daí que também por, diria, defeito de formação, porque eu sou economista, sou licenciado em Economia pela Faculdade de Economia do Porto, tenho uma ligação profissional sempre ao setor económico e financeiro em diversas instituições e isso naturalmente me colocou mais sensível a uma realidade que priorizei e que dei como muito importante no desenvolvimento da cidade, que foi precisamente a da retoma económica e da competitividade da cidade do ponto de vista económico. E essa competitividade, quando nós assumimos funções, sempre tivemos essa consciência de que nunca poderia ser feita numa lógica, diria, de produto branco. Ou seja, Braga nunca se poderia vender e posicionar à escala nacional e internacional apenas como uma cidade em que houvesse muita mão de obra, ou onde houvesse mão de obra barata, ou onde houvesse custos do ponto de vista da habitação ou de outras dimensões do custo corrente para as famílias mais económicos. Nós tínhamos que demonstrar que tínhamos algo que fosse um verdadeiro valor acrescentado para todos os projetos de investimento e que, obviamente, marcassem a diferença
do ponto de vista da captação dessas mesmas empresas. E uma das primeiras medidas que eu tomei foi, em parceria com o que tinha sido, até poucos meses antes, o secretário de Estado da Competitividade a nível nacional, o Carlos Oliveira, também ele um empresário que esteve muito ligado a uma das empresas mais relevantes do ponto de vista tecnológico em Braga, a Mobicomp, depois adquirida pela Microsoft, de constituir aquela que foi em Portugal a primeira agência de desenvolvimento económico de base local, a Invest Braga. Qual era a ideia? Novamente, nós tínhamos aqui um conjunto de recursos muito interessante do ponto de vista da captação dessas empresas, mas faltava aqui assim um catalisador que pudesse estimular a vinda das empresas para Braga e pudesse apoiá-las na implementação dos seus projetos, da mesma forma que, obviamente, em relação àquelas que já cá estavam sediadas, pudesse apoiar também os seus projetos de crescimento. E a Invest Braga, enquanto agência económica de desenvolvimento de base local, teve, desde a primeira hora, essa função, de ser um facilitador para todas as dimensões de desenvolvimento dos projetos de investimento. Desde a identificação de localizações, à negociação com proprietários de imóveis ou de terrenos, à negociação com o IFP, à seleção de recursos humanos que pudessem satisfazer as necessidades das empresas, à customização de programas de formação que fossem ao encontro de necessidades específicas de diversas empresas nas mais diversas áreas, desde a componente da formação linguística, à componente da formação tecnológica. Há um projeto que eu não posso deixar de citar, que foi obviamente muito marcante, que foi o Qualifica IT. Nós, nessa aposta nas empresas de tecnologia de informação e comunicação, obviamente começamos a criar alguma pressão sobre o mercado, que se sente a nível nacional, mas que em Braga também, apesar de termos uma oferta superior, também se começou a sentir. E uma das iniciativas que fizemos, em parceria mais uma vez com a Universidade do Minho e com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, foi pegar em recursos humanos formados em áreas conexas à dos sistemas de informação, não com formação de base em sistemas de informação, mas dar-lhes uma requalificação, uma reconversão formativa para poderem estar aptos a desempenhar funções nesse setor. E o programa Qualifica IT injetou, digamos assim, no mercado quase 150 novos colaboradores que reforçaram a oferta que nós tínhamos disponível para muitas das empresas que aqui se instalaram. E essa Invest Braga, a empresa que há pouco citava, além disso, desenvolveu projetos como um regulamento de incentivos de investimento, que tem um conjunto de benefícios de natureza fiscal para os projetos que aqui se desenvolvam, criou uma via verde para o investimento para apoiar, do ponto de vista da tramitação urbanística ou de todas as outras dimensões de implementação do projeto, as empresas que aqui se queiram instalar. Acompanhou, através, obviamente, também dos serviços municipais, todas as dimensões que são necessárias, desde, às vezes, questões muito paralelas, como, por exemplo, estou-me a recordar algumas empresas que, à medida que ganharam escala, começaram a ter dificuldade em assegurar a mobilidade dos seus trabalhadores e, como nós temos uma empresa de transportes urbanos 100% municipal, conseguimos até ajustar essa mesma realidade para facilitar o desenvolvimento desses projetos. E, ao mesmo tempo, a assumir duas outras dimensões que foram complementares a essa do desenvolvimento económico. Uma primeira, que era a base que servia de, digamos assim, de funcionamento da Invest Braga antes da sua reconversão em agência de desenvolvimento. Ela era a empresa que geria o Parque de Exposições de Braga, que foi precisamente o local onde há 20 anos atrás teve lugar a primeira Minho Campus Party, mas um edifício que vinha da década de 80, muito degradado, um parque de exposições que, entretanto, foi completamente reconvertido e que hoje é a segunda maior valência e mais qualificada valência no país, a seguir ao Meo Arena, com um auditório com 1.500 lugares, com uma grande nave com mais de 5.000 metros quadrados de área coberta, toda infraestruturada, onde já tivemos concertos do Bryan Adams, onde tivemos os 30 Seconds to Mars e várias outras iniciativas de feiras, congressos, eventos de todo tipo de natureza, desportivos, sociais, culturais, etc. E uma terceira dimensão, dizia, da Invest Braga, muito importante, que foi a Startup Braga, uma estrutura que funciona num edifício que foi requalificado em 2012, por ocasião da Capital Europeia da Juventude que Braga assumiu nesse ano e que aloja neste momento várias dezenas de projetos de empreendedorismo que têm da parte da Startup Braga, da parte da Invest Braga, todo o apoio no seu desenvolvimento. Nós temos uma rede de mentores, temos uma rede de prestadores de serviços que facilitam o desenvolvimento desses projetos, temos ao mesmo tempo a componente também das ciências da saúde, porque também, mais uma vez, em Braga, além de termos um dos melhores hospitais do país, que resultou de uma parceria público-privada há cerca de uma década atrás,
temos uma estrutura que é o Centro Clínico Académico, que é uma estrutura de referência do ponto de vista da investigação clínica, que liga à Universidade do Minho, o Hospital de Braga e diversos parceiros privados. E, portanto, a Startup Braga tem centrado a sua atuação nestas 4 áreas fundamentais, mas, obviamente, com abertura para colaboração para outras áreas. Aliás, posso-lhes dar o exemplo recente. Nós fomos agora selecionados para integrar um projeto da Agência Espacial Europeia e estamos também a trabalhar com várias redes de centros de incubação e de ligação de empresas, de projetos de empreendedorismo à escala internacional para estimular a sua presença. Aliás, essa foi uma outra dimensão que a Invest Braga também trabalhou sempre, foi a da internacionalização da cidade, como nós dizíamos e dizemos, de colocar Braga no radar, através de múltiplas iniciativas. Nós, por exemplo, durante este período, trouxemos a Braga quase 90 embaixadores, que depois nos apoiaram nos contactos com os respectivos países de origem no desenvolvimento de projetos, apoiando também o tecido empresarial das mais diversas formas, e criamos uma rede de embaixadores empresariais com as empresas de Braga mais exportadoras, que rapidamente se transformou também num conselho de apoio ao desenvolvimento económico da cidade, muito importante, porque esses embaixadores, esses empresários, se sentem particularmente comprometidos, e inclusivamente recebemos um prémio do IAPMEI de termos essa estrutura, precisamente do ponto de vista do desenvolvimento económico. Aliás, Braga, durante este período, além de ter conseguido atrair muitas empresas, como a OutSystems e outras do ponto de vista tecnológico, a Fujitsu, a Accenture, a Farfetch, a WebHelp, a Checkmarks e outras que estão a registrar crescimentos muito, muito significativos, porque muitas delas começaram com pequenos projetos e hoje têm centenas de colaboradores na nossa cidade, nós conseguimos, ao mesmo tempo, apoiar as empresas que já cá estavam instaladas a estabelecer uma ligação muito especial à Universidade do Minho, criando aqui em Braga centros de investigação e desenvolvimento, ou seja, mais do que se produzir em Braga, nós queremos que haja conhecimento transformado em valor acrescentado na nossa cidade, e empresas como a Aptiva, a antiga Delphi, a antiga Grundig, ou a Bosch Car Multimédia, que hoje continua a ser o nosso maior empregador privado, com quase 4.000 colaboradores, criaram essas estruturas em ligação à Universidade do Minho e hoje têm em Braga centros de desenvolvimento que servem de alimento para várias unidades produtivas à escala global. E por força dessa evolução e por força desse trabalho que foi realizado em conjunto entre todas as entidades, Braga teve um marco que, obviamente, muito me orgulha. Durante estes últimos 6 anos, até ao início da pandemia, nós conseguimos reduzir quase 2.000 postos de pessoas que estavam no desemprego, criando 2.000 postos de trabalho por ano na nossa cidade. Conseguimos transformar Braga numa das cidades mais exportadoras do país. No último ano foram mais de 2.000 milhões de euros de faturação das empresas sediadas no nosso concelho, e aliás poderiam ser 2,5 se a Aptiv, que está sediada em termos funcionais e operacionais em Braga, mas sediada em termos administrativos em Lisboa, estivesse a ser imputada também à nossa cidade, e com isso criou-se aqui um ecossistema de colaboração em que também outros tecidos de pequenas e médias empresas que estão sediadas na cidade conseguem colaborar em conjunto e, obviamente, funcionar como polos de inovação para essas empresas de maior dimensão que aqui também estão instaladas. Neste contexto, eu diria que uma das grandes vantagens que Braga tem para oferecer a todos estes empreendedores e a todos estes projetos é de que complementamos essa massa crítica muito qualificada, com muita capacidade de trabalho, com muita adaptabilidade. Aliás, hoje mesmo, só para dar esta nota, estive na WebHelp, que recebeu pelo 2º ano consecutivo o prémio de melhor local para trabalhar, pelo Best Place to Work no nosso país, e que era uma empresa que também começou com 150 julgo eu, de postos de trabalho, está neste momento a pretender nos próximos anos chegar às 1.000 posições no Concelho de Braga, porque assume que em Braga tem a sua estrutura a nível internacional com melhor desempenho, graças também à massa crítica que aqui foi disponibilizada. Mas a verdade é que, além dessa capacidade interna que já tínhamos, nós, por força do sucesso que fomos registando, da captação de novas empresas, desses planos de expansão que todas essas empresas foram registando, consideramos que a partir de um determinado momento tínhamos que nos posicionar também do ponto de vista do talento à escala global. E até a designação desta talk, do Smart Talent City, tem muito a ver com isto. Nós queremos posicionar-nos como um destino preferencial à escala mundial para talento, para pessoas qualificadas que queiram não só aproveitar a dinâmica económica que a cidade tem e que seguramente neste pós-pandemia vai reatar ao nível que tinha
até ao passado mês de março, mas sobretudo usufruir de uma das cidades que tem melhor qualidade de vida à escala internacional. No Eurobarómetro de 2015 da União Europeia, Braga foi a terceira cidade em que os cidadãos se revelaram mais felizes. Nós temos uma rede de infraestruturas de todo tipo, desde a área da educação, à saúde, ao lazer, ao desporto, à cultura, que pede meças a praticamente todas as cidades do nosso país e seguramente a muitas internacionais, numa conjugação que ainda assim é uma conjugação muito equilibrada, uma cidade que tem um desenvolvimento relativamente harmonioso, que obviamente está a crescer e que isso obviamente também acarreta alguns desafios para o futuro, mas que ainda assim mantém uma qualidade de vida excepcional. E isso, essa conjugação destas duas dimensões, aquilo que é a massa crítica que a cidade tem, a qualidade de vida que propicia, torna um destino preferencial também para muitas empresas. E, ao mesmo tempo, temos esta capacidade, julgo que é única também em muitos contextos territoriais, que é de ter todos os agentes alinhados. Eu dou-vos este exemplo porque é para nós particularmente também relevante. Durante muitos anos, cada vez que nós trazíamos um responsável a Braga, fosse de uma empresa, fosse um embaixador, fosse uma qualquer outra entidade, nós fazíamos um circuito pelas principais instituições da cidade, desde a Câmara Municipal, ao Hospital, à Universidade, ao INL, e estando a falar de interlocutores que ainda por cima foram mudando ao longo do tempo, mas que sobretudo representavam instituições com perfis extremamente diferentes, nós sempre registamos aquilo que chegávamos ao final do dia e essas pessoas nos diziam. Nós falamos com uma dezena de pessoas hoje e parecia que estávamos sempre a falar com a mesma, porque há aqui uma estratégia, há uma visão, nós temos um plano de desenvolvimento estratégico que foi construído há 12 anos, ou seja, precisamente para garantir que quando este Presidente de Câmara sair, a estratégia se mantém na cidade e a verdade é que esse alinhamento entre instituições e entre protagonistas tem sido muito proveitoso para o desenvolvimento da cidade. A cidade tem-se modernizado, tem-se qualificado das mais diversas formas, do ponto de vista dos projetos também de investimento público, até como Smart City, como cidade também tecnológica, tem registado diversas iniciativas e eu acho que, sobretudo, com essa mensagem hoje vos deixaria, e abrindo também espaço a algumas questões que porventura queiram colocar, Braga é uma cidade que hoje é verdadeiramente uma capital da inovação à escala internacional. Nós no Financial Times fomos considerados como o 7º conselho com melhor estratégia de desenvolvimento económico à escala europeia, na edição deste ano do Financial Times Investment. Fomos considerados também uma das cidades com mais capacidade de captação e de apoio a startups e julgamos que temos aqui assim um ecossistema que vale a pena conhecer, com o qual vale a pena trabalhar, porque seguramente surgirão inúmeras oportunidades.